Fala pessoal, tudo bem? Eu, Sérgio Marques, aqui no Ensino Infantil num Clique, começando mais uma live. Muito bom ter vocês assistindo aqui mais um vídeo junto com a gente. Se você está assistindo esse vídeo também no YouTube, eu quero já convidar você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar, porque também o nosso papo continua depois aqui no YouTube e a gente vai crescendo junto. Sejam bem-vindos se você está assistindo aqui ao vivo. Nós vamos hoje falar sobre o tema de educação cristã em tempo integral e para isso temos uma convidada muito especial que topou fazer essa live com a gente. Se você não puder assistir o tempo inteiro aqui com a gente, não tem problema, esse vídeo vai ficar no IGTV e no YouTube, se você está assistindo aqui. Muito obrigado pela sua presença também, muito bom ter você aqui. Hoje nós estamos iniciando nossa 10ª live, nosso 10º bate-papo aqui com pessoas envolvidas com o ensino infantil, com educação cristã e sempre trazendo dicas, né? Trazendo visões diferentes, somando aqui com a gente, trazendo coisas muito legais, elementos muito legais para a gente crescer juntos, especialmente nesse tempo aí de isolamento, com os filhos mais tempo em casa, filhos e pais mais tempo em casa. Então está sendo muito legal, está sendo toda semana um convidado diferente. E hoje eu já vou convidar Mariane Bessa. Vamos aguardar aqui enquanto ela aceita o nosso convite, mas já vou trazer ela para junto da gente aqui para conversar e fazer essa live. Olá, tudo bem, Mariane? Seja muito Olá, boa bem-vinda aqui ao noite. Ensino Infantil no Clique. Boa noite. Boa noite, tudo Muito bem? feliz aí porque você topou o nosso convite. Seja bem-vinda, que a gente vai ter um tempo muito legal aqui para trocar algumas ideias juntos e aprimorar nossa educação em casa, né? Isso acho que é o mais importante. Sim, com certeza. Importantíssimo. Espero Muito legal. contribuir, né, com vocês, trazer um pouquinho daquilo que eu tenho estudado e aprendido aqui durante esses anos. Não, com certeza, a gente conheceu o perfil de vocês, eu tenho acompanhado, inclusive, agora algumas das lives e dos conteúdos que vocês têm postado lá no YouTube, principalmente, né? E cada vídeo melhor que o outro, cada temática mais legal que a outra. Então, parabéns pelo conteúdo que vocês têm produzido. E a gente também espera trocar essas figurinhas aqui juntos, né? Com o objetivo de melhorar, crescer sempre. Sim, é muita coisa, né? Cheio de coisa para falar. Sim, nós temos, pessoal, uma pauta que a gente preparou aqui, mas eu quero também contar muito com a participação de vocês que estão chegando aqui, que estão entrando junto com a gente na live. Bastante gente já ao vivo aqui. E se você também está assistindo o vídeo no YouTube ou se você está assistindo o vídeo no IGTV, não deixe de comentar também, a gente continua o papo depois. Eu vou só ver se eu consigo colar aqui, publicar e fixar esse nosso tema da nossa live de hoje, né, que é Educação Cristã em Tempo Integral. Mariana, eu fiz uma introdução aqui para o nosso papo, né, eu queria ler rapidamente aqui para a gente começar a conversar sobre isso, né, antes de passar a palavra para você se apresentar e falar um pouco mais sobre educação no lar, tá bom? Sobre esse Tá. projeto, como À começou e vontade, tudo mais. Sérgio. Você que manda aqui. Mas muito legal. Olha só, tem um texto de Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 19, que diz assim: Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Ensinem-nas aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Veja só, esse texto é uma orientação direta de Deus sobre a educação de filhos e não poderia ser mais atual para as nossas famílias. Vocês não concordam com isso? Mas, afinal de contas, como é possível ensinar a Bíblia além daquela nossa rotina do cultinho doméstico? Se é que nós já conseguimos tornar isso uma rotina, não é mesmo? Na correria do dia a dia, até às vezes fazer esse cultinho doméstico é algo difícil. Como falar de Deus em todos os momentos e em quais situações que a gente consegue trabalhar uma abordagem bíblica para seguir esse conselho de Deuteronômio? Que oportunidades que a gente pode usar para seguir essa orientação à risca, não deixar nada passar? E aí, depois de quanto tempo que a gente vai notar, se a gente seguir esse caminho, a gente vai notar os resultados? Como que a gente vai perceber isso? Como que a gente vai medir e saber que a gente está fazendo a coisa certa?
Então foi por isso que nós convidamos você, Mariane, para conversar sobre educação cristã em tempo integral. Vimos alguns dos conteúdos que vocês têm publicado, né, sobre isso, sobre educação em casa, e aplicar sempre essa cosmovisão bíblica, essa visão cristã no ensino. A gente achou muito legal, ficamos felizes que você topou fazer essa live aqui conosco. E eu já, antes de passar a palavra para você, aproveito para dar boa noite para todo mundo que está participando aqui com a gente. Pessoal, podem escrever aqui seus comentários, suas dúvidas. Sua participação vai enriquecer ainda mais essa nossa conversa, tá bom? E se você está assistindo aqui no Instagram, siga aqui a nossa página, a gente está publicando bastante coisa, né, recentemente. E se você está no YouTube, inscreva-se também no nosso canal, para não deixar de não perder nenhum dos próximos vídeos que a gente está publicando. Então, Mariane, se apresenta para a gente, fala como que você começou esse projeto de educação no lar. Fique à vontade. Tá, vamos lá. É um longo caminho, né? Então, eu sou Mariane, esposa do William, cristã, sou cristã reformada, né, protestante, sou da Igreja Reformada do Brasil, mãe do Samuel e da Catarina, trabalho, né, sou dona de casa, eu vivo para minha família hoje, e assim, né, também trabalhando nesse projeto que é a Educação no Lar, né? Então, assim, na verdade, toda a história, né, até chegar no Educação no Lar, começa lá atrás, quando a gente, assim, não só eu, mas também a Arielle, né, que faz parte do projeto comigo, Sim. A gente conheceu algumas famílias de missionários canadenses que são missionários da nossa igreja. E a gente viu a vida daquelas famílias, que era muito diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto, né? Eram famílias que exalavam um aroma diferente, que era assim, que só de estar na casa deles e só de ver a presença, só estar na presença deles, a gente já aprendia muito, né? Então era realmente algo assim de exalar o aroma de Cristo, né? A gente aprendia sobre Cristo só de olhar para aquela família, né? E a gente assim ficou assim encantada com aquilo, né? Como isso é possível? Eu nunca vi um negócio assim, né? Nunca vi isso acontecer. Eu nunca estive em uma família assim em toda a minha vida. Mas como é isso, né? Eu quero isso pra mim. Aquele negócio de você se encantar tanto com aquilo, de você falar assim, nossa, eu quero que a minha vida seja assim. E na época a gente nem tinha filho ainda. Nem tinha filho. Então a gente olhou aquilo ali e ficou deslumbrada, né? E aí a Arielle teve a oportunidade de ir para casa de um desses missionários e ficar lá por uma semana, né? Então aprendeu muita coisa só nessa uma semana. Voltou. E aí a gente foi conversando. A gente é amiga de longa data, tá, gente? Então a gente conversou sobre esses assuntos, né? Sobre a educação. E assim, e aí quando a gente teve filhos, aí que a gente foi se aprofundar mais ainda, né? Nesse processo a gente conheceu a educação domiciliar, foi estudar um pouquinho sobre a educação domiciliar. E aí, quando a gente teve filhos, a gente começou a estudar mais ainda sobre a questão da educação de filhos, né? Então, a gente começou a ler vários livros que falavam sobre a educação de crianças. E aí, né, nesse caminho, no meio do caminho, a Arielle acabou tendo que também morar lá. O marido dela foi fazer seminário e eles foram morar como se fosse um condomínio, né? Onde ficavam os seminaristas e essas famílias canadenses estavam ali. Então, eles acabaram tendo mais contato. E por meio de uma dessas famílias, a gente conheceu Charlotte Mason. Né? Aí ele conheceu Charlotte Mason e falou dela para mim. E aí a gente começou a estudar, a ler e a se aprofundar no assunto. Porque quem era Charlotte Mason, o que ela dizia, né? No início não tinha nada, né? E aí a gente começou a ler alguns sites americanos, procura ali, procura aqui. E foi se encantando com aquilo que Charlotte tinha a dizer sobre educação. E aí a Arielle, eu acho que ela começou em 2015, ou foi em 2000... Brisa, você tá aí? Foi em 2015 ou 2016? Traduziu esse livro aqui, que é o livro Educação no Lar, da Charlotte, tá? Traduziu para o português. É uma coleção, gente, de 6 volumes, mas hoje a gente tem só esse aqui, que é uma riqueza. Ele vai falar da educação de 0 a 9 anos, basicamente, mas ele vai tratar do cerne da metodologia da Charlotte, né? Então, ela traduziu esse livro aqui, né? E a gente começou, então, a trazer sobre a filosofia da Charlotte através do Charlotte Mason Brasil, né? E aí, depois, a gente começou a ver que a gente, assim, tinha algumas
2016, ó, isso, e foi publicado em 2018 o livro. A gente, E a gente começou a ver que a gente tinha algumas questões teológicas que a gente não se encontrava totalmente com Charlotte, né? E que, é claro, também o livro da Charlotte foi escrito lá, né, no século XIX, era um contexto totalmente diferente, né? A ciência daquela época era uma ciência diferente, apesar de que Charlotte acerta muito em muita coisa que a ciência hoje tem dito, né? E que tem estudado com mais profundidade. Então, a gente foi percebendo que a gente precisava trazer também o prisma da nossa fé, né? Apesar, Charlotte era anglicana, né? Então, Tá. assim, trazer o prisma da nossa fé de uma fé reformada. E aí a gente montou a Educação no Lar, que é justamente esse projeto. O nosso projeto na Educação no Lar é trazer a educação cristã de uma maneira direta, trazer a metodologia de Charlotte, só que aplicada por nós, né? Da maneira que nós temos entendido e aplicado essa filosofia no nosso próprio lar, na nossa própria casa, tendo como filtro e como base a nossa fé, a nossa teologia, né? É isso. Muito legal, Mariane. Muito bom, legal. Acho que é importante isso, né? A gente sempre frisa muito no ensino infantil num clique, que a gente sempre precisa filtrar justamente como você disse, né? Com esse crivo da nossa teologia, do nosso entendimento que a gente tem da Bíblia como sendo a regra da nossa fé e da nossa prática, né? Acho legal você ter comentado sobre isso, né? E eu percebo que o conteúdo que vocês publicam é sempre muito bíblico, né? Vocês sempre se baseiam muito nas escrituras e tem sempre esse cuidado, né? Eu acho muito legal quando você comenta sobre isso, né? Sim, se a gente fala de educação cristã, o nosso foco precisa estar, né? A Charlotte traz um foco muito grande. Se vocês, Sim. quem já leu, né? E se você for ler no livro dela, você vai perceber que em diversos momentos ela traz versículos, ela vai fazer Uhum. citações, né? A Bíblia, ela era anglicana, ela era muito assim, muito fiel mesmo à Sim. igreja, né? E assim, da mesma forma que ela foi fiel, nós também queremos ser fiéis, né? Enquanto cristãos, tudo que a gente faz precisa ter um foco bíblico, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então a gente só Sim. pode fazer coisas a partir dela. E por que a gente deixaria a educação dos nossos filhos de fora desse foco, né? E Deus tem muito a nos dizer, a nos instruir acerca de como a gente deve educar os nossos filhos. Então, você começou Legal. aí, né, lendo Deuteronômio. Então, Deus já no início ali já orienta Israel, né, acerca de como Israel deveria educar os seus filhos. Coloca isso como algo importante, essa instrução de ser passado, né, de pai para filho, de geração em geração, Sim. algo a ser levado, né? Então, assim, é importantíssimo, é fundamental aí quando a gente fala do processo educacional, olhar para as escrituras, né? Não ficar ali só na superfície, mas realmente olhar com profundidade e a partir dessa profundidade de entender a doutrina, de realmente entender qual é a nossa fé, né? O que nós cremos. A partir disso, sim, prover uma educação para os nossos filhos. Perfeito. Vou dar uma pausa aqui. A gente está começando então nossa live, pessoal. Vocês que estão ao vivo aqui com a gente no Instagram, vou pedir uma gentileza para vocês. Clica aqui no aviãozinho, manda aí para os seus contatos, convida mais gente para participar aqui. Deixem seus comentários aqui também, porque a gente vai conversar sobre algumas coisas, mas é sempre legal vocês enriquecerem o debate. E se você estiver assistindo depois também, deixa o like aí, se inscreve no canal no YouTube, se for o caso. Beleza, pessoal? A gente vai lendo aqui. Se eu deixar passar alguma coisa também, você me ajuda aí, Mariane, tá? Mas a gente vai conversando e conforme o pessoal for deixando os comentários aqui, a gente quer sempre contar com a participação de todos aqui. Mas eu queria pegar esse gancho que você estava falando, né, sobre a educação cristã dos filhos, né, em casa e o tempo todo, né, e em cima disso que a gente conversou sobre Deuteronômio. E eu também vi alguns conteúdos que vocês publicaram recentemente lá na página sobre a importância de criar hábitos saudáveis. Queria ouvir tua percepção sobre isso. Assim, você acha que nós, pais, a gente ainda precisa entender o poder e o quanto é valoroso a gente criar hábitos saudáveis para os nossos filhos? O quanto que isso pode fazer diferença na vida deles? Sim, sim, claro. Assim, nós, enquanto seres humanos, nós somos seres de hábitos, né? Naturalmente, o nosso cérebro funciona baseado em hábitos. Deus nos fez assim, né?
fez o nosso cérebro de forma que ele faça isso. Eu tava lendo há pouco, né? Terminei faz pouco tempo, um livro chamado O Poder do Hábito, né? E nesse livro ele traz diversas pesquisas científicas que demonstram como o hábito é importante na nossa vida e como nós podemos utilizá-los dentro do nosso contexto, do contexto educacional mesmo, e até mesmo empresas, enfim, né? Como podem usar os hábitos aí no dia a dia, né? E por que não Legal. aplicar isso também à educação das crianças, que foi o que Charlotte trouxe. Então, nós, enquanto seres de hábitos, naturalmente estamos formando hábitos todos os dias. Então, se você observar o seu dia a dia, você vai ver que quando você levanta da sua cama, você geralmente tem o mesmo ritual. Se você levanta e tem a mania de se espreguiçar, você vai todos os dias fazer isso. Se você levanta e você todos os dias, na hora que você acorda, você pega o celular e vai olhar, vai mexer no seu celular, você vai fazer isso todos os dias. Se você se levanta e vai escovar os seus dentes, você vai fazer isso todos os dias. Por quê? O nosso cérebro, ele cria caminhos, né, dentro dele, de forma que ele estabelece o hábito em si, né? Então, ele vai criando caminhos ali neurais. Para quê? Para que isso? Para que a gente faça essas ações sem um gasto muito alto de energia, né? No início, quando a gente está aprendendo alguma coisa, quando a gente está no início ali formando o hábito, né? A gente gasta muito algo da parte frontal do cérebro, que é justamente a área responsável pela decisão. Então, a gente precisa decidir fazer aquilo ali. Então, se todos os dias, por exemplo, eu decidi que a partir de hoje, todos os dias eu vou acordar, vou levantar e vou tomar um banho de água fria. Então, no início, o que você vai ter que fazer? Todos os dias você vai ter que levantar e tomar a decisão de ir até o banheiro e tomar um banho de água fria. Então, você vai estar usando essa área da decisão. Mas, aos poucos, o seu cérebro vai construindo um caminho de tal forma que aquilo vai se tornar automático, né? Então, você vai acordar todos os dias automaticamente, levantar, tomar seu banho frio, sem fazer esforço algum, sem exigir esforço. E aí, a Charlotte, ela traz justamente que nós podemos trazer isso para a educação dos nossos filhos, de forma que nós coloquemos eles sobre trilhos e que eles possam executar algumas tarefas de uma maneira mais fácil, sem estar decidindo o tempo todo para fazer aquilo ali e sem a gente precisar ficar dando ordem o tempo todo para a criança fazer aquilo ali também, né? Então, a gente pode usar o hábito justamente para isso, para facilitar a vida dos nossos filhos. Então, por exemplo, eu quero que os meus filhos guardem os brinquedos, né? Todos os dias. Brincou, guardou o brinquedo. Então, eu posso, por exemplo, formar nele o hábito da organização. O hábito de, assim que ele terminar de brincar ali com aquele brinquedo, ele guardar. E aí, aos poucos, eu vou ter que o quê? Vou ter a possibilidade de fazer o quê? De diminuir o número de ordens que eu dou, né? De ter que ficar, filho, guarda o brinquedo. Filho, guarda o brinquedo. Aí o menino adolescente já, você ainda tá mandando ele guardar as coisas, né? Por quê? Porque um hábito não foi estabelecido. E quando e aí você mina outras questões, né? Você mina a questão da autoridade, você tá criando uma criança obstinada, com dificuldade em relação à obediência do seu filho. Então você vai minando as coisas. Então o hábito, ele é justamente isso, ele é um facilitador, né, no processo educacional, de forma que a criança começa ali a fazer as coisas naturalmente. Então, hábito de higiene, né? Ela separa. Então, hábitos infantis, né? Que são os hábitos que são adquiridos ali pela atmosfera. Então, rotina, a própria organização, a questão da regularidade, higiene. Tudo isso a criança aprende naturalmente ali, tendo a vida no lar, né? Hábitos também na questão da mente. Então, atenção. Quando você vai começar a estudar com seu filho, trazer... tem muitos pais que têm dificuldade, né? Eu vou ensinar meu filho, vou dar lição pro meu filho, mas o meu filho não presta atenção. Ele tá lá viajando na maionese. Eu não consigo, né, fazer com que ele escute o que eu tô falando. E o ato da atenção é justamente para isso, para você treinar o seu filho de forma que ele consiga ali ter foco total e aquilo se torne um processo natural para ele, que ele não precise decidir prestar atenção, que ele não precise decidir fazer essa força. Porque a Charlotte traz, as crianças, elas não têm poder da decisão. Elas não têm o poder ainda de se obrigar a fazer uma coisa que elas não querem, né? E isso é construído ao longo da vida dessas crianças, que é o que a Charlotte chama de fortalecimento da vontade. Então, isso é construído ao longo da vida da criança. Mas a gente não pode exigir da criança algo que ela não pode dar,
né? Então, justamente o nosso papel enquanto pais é fornecer um caminho para elas, fornecer algo que vai ajudá-las, né, nesse processo, que são os hábitos em si. Então, assim, hoje em dia a ciência tem estudado bastante a questão dos hábitos, porque eles têm visto que os hábitos são importantes. Vejam só, Charlotte, lá no século XIX, já conseguiu enxergar isso, né? Que o hábito é uma coisa importante, né? Por quê? Porque ela observou, ela parou para observar a criança, né? Ela fala que o método de educação dela é um método de educação baseado na lei natural, né? Ou seja, é baseado naquilo que as crianças são, como é que elas funcionam, né? E aí ela observou isso. Nós somos seres de hábitos, então nós precisamos formar hábitos nos nossos filhos, né? Então, nas crianças, né? Ela não tinha filhos. Então nós precisamos formar hábitos nas crianças. Então é isso. Os hábitos servem para nos ajudar nesse processo educacional de forma que a gente consiga trazer os nossos filhos para facilitar a vida dos nossos filhos, né? Naquilo que eles vão fazer. Para que eles possam fazer as tarefas deles de uma forma mais leve e feliz. Muito legal. A Arielle deixou um comentário aqui, que a gente não pode dividir a nossa vida em compartimentos. Jesus deve ser o Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, mas às vezes nós não sabemos mesmo como fazer isso. E aí eu queria usar esse gancho também para perguntar para você, o que você acha? Então, dentro desse foco que a gente tem de, então, usar o hábito ao nosso favor, né? Ou a favor dos nossos filhos, da rotina dos nossos filhos. O que seria, então, o que seria promover uma educação cristã em tempo integral? E aí, qual que é a importância disso, né? Então, eu tô lá com os meus filhos, os gêmeos, né? Às vezes eu tô lá, sei lá, vou levar eles para escovar o dente, aí eu fico falando com eles, olha, seu dentinho, sabia que foi o Papai do Céu que fez o dentinho e tal? Eu falo, puxa, será que, né, é assim que a gente faz? É toda hora a gente falando sobre isso, e eles estão entendendo, às vezes você não sabe muito bem se eles já estão entendendo alguma coisa que você diz ou não, aí depois, no meio do dia lá, ele responde alguma coisa que você fala, olha só, acho que ele entendeu, né, ele se lembrou de alguma coisa, fixou alguma coisa na cabecinha dele, que eu comentei com ele. Mas então eu queria ouvir de você, né, o que é uma educação integral cristã dentro disso? Como que se aplica isso? Então, o que é uma educação cristã, né? Uma educação cristã é uma educação que tem por foco a eternidade, né? Não somente, por quê? Porque hoje o que a gente vê, né, que as pessoas entendem por educação é um conceito muito errado. Geralmente, quando a gente fala de educação, as pessoas pensam em quê? Em escola, né? Elas pensam ali no momento realmente da instrução formal, da instrução Uhum. acadêmica. E por que meu filho vai para a escola? Meu filho vai para a escola para ele aprender, para ele passar no vestibular, para ele fazer uma boa faculdade, e aí ele ter um bom emprego, e aí ele ganhar dinheiro para ele poder dar uma boa escola para o filho dele poder passar no vestibular, para ele fazer uma boa faculdade, para ele ter um emprego Uhum. e dar essa possibilidade. Então é um ciclo, né? Então, quando a gente pensa em educação, geralmente a gente pensa nisso, a gente pensa na parte escolar. Mas a educação cristã, ela não é isso, né? A Charlotte traz isso muito bem. A educação cristã, como você disse, né, ela é integral. Então, é uma educação que tem por foco o conhecimento de Deus, né? Não tem por foco as coisas deste mundo, mas tem por foco a eternidade, né? Nós somos almas eternas e nós viveremos eternamente e viveremos eternamente para conhecer a Deus eternamente. Então, nós começamos agora a conhecer a Deus, né? O nosso processo começa de agora, nesse processo de conhecimento de Deus. Então, realmente, uma educação cristã é uma educação que tem isso por foco, né? O conhecimento de Deus. Então, por que eu estudo matemática? Eu estudo matemática para conhecer melhor a Deus. Né? Deus criou um mundo baseado em leis matemáticas, baseada em leis absolutas. Né? A matemática traz muito essa noção de que Deus é um Deus de verdades absolutas. As verdades Uhum. matemáticas, elas são absolutas. Então, trazer essa ideia. Por que eu vou estudar ciências? Eu estudo ciências porque eu preciso conhecer a natureza, porque Deus se revela através da sua criação. Né? Quem Deus é? Né? Como nós podemos conhecer a Deus através da natureza? Então, isso é entender que a educação ela sai muito mais, né? Ela está muito além da instrução. E aí, né, a Charlotte ela traz de uma maneira também que eu gosto muito, que as crianças elas são pessoas, né? Elas são pessoas inteiras.
E quando a gente olha para os nossos filhos, né? Você falou, eu tenho dificuldade de saber, será que ele está entendendo? Será que ele não está entendendo, né? Então, assim, os nossos filhos, eles são pessoas inteiras, eles são seres humanos inteiros. Eles possuem em si todas as capacidades que são necessárias para eles se desenvolverem e crescerem, né? E se tornarem seres humanos completos. Então, eles têm 3 aspectos. Eles têm um corpo, eles têm uma alma e eles têm uma mente para serem educados. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos e educá-los nesses 3 aspectos. Isso tudo nutrindo, trazendo descanso, né? Repouso e também exercício para esses 3 aspectos. Para o corpo, para a alma e para a mente. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala, por exemplo... E aqui entra a questão da educação integral. É educar uma criança integralmente. Não se preocupar, por exemplo, só com a mente dela. Que quando a gente fala da educação escolar, a gente está falando da mente dessa criança. É claro que também a educação escolar é uma parte da questão da mente, né? Existem outras coisas que a gente pode aprender aí no dia a dia e exercitar a mente sem ser meramente, a situação da educação escolar. Mas a gente está falando de só um aspecto da educação de uma criança. Né? A gente precisa olhar para os outros também. A gente precisa se preocupar com o corpo dessa criança. A gente precisa se preocupar com a alma dessa criança, né? E se a gente fala de educação cristã, a preocupação da alma, ela precisa ser a primeira preocupação, né? Ela não precisa estar em último lugar, né? Ela tem que vir antes até mesmo da preocupação com a mente, né, da preocupação com o corpo. É claro que esses 2 vão ser alimentados também através da educação da alma, mas ela precisa ser o nosso principal foco. Então, a gente precisa educar os nossos filhos nesses 3 aspectos, tá? Corpo, alma e mente. Lembrando que aí a gente precisa olhar sobre cada um desses aspectos, né? Em como a gente vai realmente educar isso. E aí a Charlotte, né, ao longo da sua obra, ela vai justamente trazer isso. Como você faz isso, né? Como você educa o corpo de uma criança, como você educa a mente de uma criança e como você educa a alma de uma criança. Muito legal. Dentro desse contexto, né, como que você encaixaria o ensino que a gente conhece como ensino religioso, ou ensino bíblico? Então, você pensa que faz diferença a gente ter uma rotina de devocional no dia a dia da família, ou é algo muito mais natural? Eu vi alguma coisa que você também associa isso com as refeições, né? Comenta um pouquinho sobre isso. Sim, então, vamos lá. O que eu percebo hoje em dia, assim, que o que acontece? As famílias, elas geralmente, as pessoas, né, de uma maneira geral, elas colocam a vida cristã, elas fazem as coisas em 2 compartimentos. Tem um compartimento da vida secular e o compartimento da vida cristã, né? São 2 Certo. caixinhas. E aí, às vezes, o compartimento da vida cristã, ele se limita ao quê? Ele se limita ao domingo, aí para a igreja, aí essa caixinha é fechada, deixada de lado ali, aí a gente vive a semana inteira e no domingo a gente abre de novo a caixinha da vida cristã. Mas a vida cristã não é assim. Ela quando a gente fala de viver uma vida cristã, a gente está falando de viver isso integralmente, todo o tempo, né? Então, Paulo fala, quer comais, quer bebais, façais isso para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos, até mesmo lavar a louça, até mesmo limpar o chão da casa, até mesmo as coisas que a gente considera tão pequenas, né? A gente está fazendo tudo isso para a glória de Deus. Então, a nossa vida, né? Se a gente está provendo uma educação cristã, a gente tem que prover uma educação que gira justamente em torno disso, em torno de uma vida cristã, né? Uma vida de piedade. E quando a gente precisa comunicar aos nossos filhos isso, os nossos filhos precisam ver isso acontecendo na casa, né? Que Deus, ele não está limitado ao domingo, ele não está limitado ao momento que a gente está na igreja, no momento que a gente está lendo a Bíblia, mas que Deus está em tudo no nosso dia a dia. Né? Ele faz parte de tudo, ele faz parte de tudo que a gente está fazendo. Então é justamente isso. E aí o papel dos devocionais é justamente trazer para nossa semana isso, né? Então eu falei aqui para vocês que a gente precisa educar a alma dos nossos filhos, né? Então, por exemplo, a gente precisa nutrir a alma dos nossos filhos. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso lendo as escrituras para ele, trazendo as escrituras para os nossos filhos, né? E aí a gente vai fazer isso, por exemplo, por meio dos devocionais, né? Então a gente vai organizar ali um momento do nosso dia para a gente sentar com os nossos filhos e falar para eles, ler as escrituras para eles, né?
Mariane, vou ler a Bíblia mesmo, vou ler a Bíblia infantil. Olha, vocês precisam, em primazia, vocês precisam ler as Escrituras, porque é a revelação de Deus. E é o meio que Deus usou para se comunicar conosco, né? Para se revelar a nós. Então, se Deus se revela por meio das Escrituras, os nossos filhos precisam ouvir as Escrituras, né? Eu tenho um problema muito grande com Bíblia infantil. Por quê? Porque seca muito o texto. E, às vezes, muda o sentido do texto. Então, por exemplo, se Uhum. a gente vai ler uma Bíblia infantil e ela tá falando lá sobre Noé, às vezes, o que acontece? Eles falam lá que na arca entraram um casal de cada animal. Mas a narrativa bíblica diz outra coisa. Ela diz que de alguns animais entraram 2, mas de outros entraram 7. Entendeu? Então, tá Uhum. diferente, não é a mesma coisa. Então, é secar o texto. E até mesmo quando, até de livros, a Charlotte fala isso, né? Que pra gente não ler adaptações. E as Bíblias infantis, elas são isso, elas são adaptações. Porque a gente quer mastigar, né, a coisa para criança. Então, leiam a Bíblia mesmo. Então, quando a gente fala do devocional, ali no nosso dia, a gente está fazendo justamente isso. Então, lendo as escrituras para os nossos filhos. Então, a gente está alimentando a mente deles com ideias, né? Ideias sobre Deus, falando para eles. E é claro, né? Contando desse processo todo, a gente não pode deixar de falar que o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na educação das crianças, né? Então, é ele que está ali alimentando a alma dos nossos filhos e fazendo com que as verdades entrem no coração deles. Né? A Charlotte ela tem uma frase, ela diz que nós podemos levar o cavalo à água, mas nós não podemos fazê-lo beber, porque quem faz o cavalo beber é justamente o Espírito Santo. É ele que alimenta a alma dos nossos filhos, né? E quando a gente lê as escrituras, a gente tem que ler com essa convicção. Tô lendo aqui, talvez ele não tenha uma não tem uma absorção racional, né, daquilo ali. Ele não vai conseguir explicar para mim muito bem o que eu li, mas ele está aprendendo alguma coisa. O Espírito Santo colocou alguma coisa no coração dele, né? Nós cremos pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos em todo momento comunicando ali para os nossos filhos sobre Deus. E é isso que a gente faz através das escrituras ali, trazendo, né, isso para os nossos filhos. Nós também precisamos trazer descanso à alma dos nossos filhos. E uma maneira de fazer isso é através da oração. Então, ensinar os nossos filhos a orar. E esse momento ali do devocional é uma oportunidade para isso, é uma oportunidade de orar com os nossos filhos, né? Fazer uma caixinha de orações, né? E aí Uhum. orar pelos irmãos da nossa igreja, orar pelas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Orar com os nossos filhos também pela nossa própria família. Então, realmente ter esses momentos de oração, né? Orar com eles à noite também, antes de dormir. Orar antes das refeições, agradecendo a Deus pelas refeições. Então, tudo isso vai sendo implementado aí com um descanso. Os nossos filhos estão entendendo que eles podem descansar em Deus e deixar aos pés de Deus, né, os seus pedidos, as suas orações, também os seus agradecimentos, né, tudo aquilo que os nossos filhos precisam e realmente confiar no Senhor, né, para tudo que eles fazem e que eles vão fazer na vida. E aí, por Muito fim, né, bom. a gente também precisa exercitar a alma dos nossos filhos, né? Tá. Trazer exercícios. E esse exercício vai vir por meio da prática daquilo que a gente está estudando no devocional, que é pela vida, né? Pelo que a gente vive, vivendo realmente uma vida piedosa, uma vida em que os filhos consigam ver, principalmente os menorzinhos, né? E os maiores também, nos pais, né? Que os pais realmente vivem para Deus, né? Que tem um coração voltado para Deus. Que aquilo ali não é uma capa que se limita ao domingo. Só no domingo meu pai é outra pessoa. Agora, quando a gente está em casa, meu pai é completamente diferente, né? Vira outro. Ao longo da vida e ao longo da rotina, no dia a dia, no trabalho, meu pai é outra pessoa. Não é a mesma pessoa que fica lá na igreja, né? Então, é realmente mostrar para os nossos filhos que Deus é o centro da nossa vida. Que Deus é o centro dos nossos corações. E se nós amamos a Deus, os nossos filhos vão aprender a amá-lo também. Né? É claro que existe, né, o papel do Espírito Santo, porque a gente não tem a plena certeza de que os nossos filhos serão, né, cristãos quando eles crescerem, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho, fazendo aquilo que Deus nos designou para fazer. Né? Então, é realmente viver essa vida de piedade, onde Cristo é o centro, exercitando isso com os nossos filhos. E aí, quando a gente faz os devocionais, a gente está trazendo isso para nossa casa, né? Porque às vezes a gente tem tanta dificuldade, né, de implementar algumas coisas em casa.
E os devocionais eu acho que é um ponto inicial para você começar, né, a realmente ter algo ali na sua rotina. Porque às vezes a gente mesmo, né, não tem a rotina de ler a Bíblia. Então, você fazendo os devocionais, você já está construindo isso, né, com os seus filhos. Eles já estão tendo essa rotina de ler sempre a Bíblia. Então, quando eles crescerem, tiverem a casa deles, isso não vai ser uma dificuldade. Porque isso já está Uhum. ali, é um hábito, né? Já está ali presente. Então, eles já vão ler as escrituras. Né? Já vai ser para eles normal, algo normal que está dentro da rotina. A gente luta, né? Eu não tenho o hábito de orar, eu não consigo orar todos os dias, eu não consigo. Para os nossos filhos, se a gente constrói isso através dos devocionais, já vai ser uma rotina para eles também. Então, antes de dormir, eu já oro todos os dias, desde pequeno. Então, quando eles forem grandes, eles também vão fazer isso, né? Eles vão levar isso para toda a vida. Então, é isso. As crianças vão ali aprendendo. E aí, como é que a gente faz, né? E foi uma coisa também que a gente aprendeu com esses missionários, né? Que é incrível, gente. São gerações, né, de uma família cristã, assim, e a gente tem muito a aprender. Então, o que a gente aprendeu com eles? Que para uma maneira mais fácil, né, da gente conseguir implementar esses devocionais é colocar eles junto com as refeições. Então, Uhum. faz um devocional simples, né? Não precisa ser algo assim, um culto completo, né? Algo que vai durar 1, 2 horas. Não, faz algo para durar 10 minutos, 5 minutos, né? Então, pega um trecho da Bíblia, lê ali, coloca, né? Vou ler Gênesis sequencialmente para os meus filhos. Então, vai lendo em sequência, né? Você pode até fazer um Legal. paralelo, ler Gênesis e ao mesmo tempo ler Mateus, né? Eles se complementam. Então, você vai ler os dois juntos ali para os seus filhos. E aí eles vão ouvindo aquilo ali, vai lendo os livros da Bíblia, né? Então, vou ler algo para eles aqui em Provérbios. Provérbios é um livro excelente para vocês começarem, gente. É um livro sobre Uhum. sabedoria, né? E traz muita sabedoria para as crianças na maneira de viver. Então, começa ali por Provérbios. Provérbios tem exatamente 31 capítulos, ó, dá um mês Que certinho, legal. fechado. Né? Então, lê um capítulo por dia para os seus filhos. É claro que você pode ir mais devagar, talvez para as crianças absorverem melhor, né? Mas pode começar fazendo isso. Então, ler provérbios ali e pegar isso realmente e ir praticando, né? Então, depois do café da manhã, a gente vai fazer um devocional. Então, a gente vai ler um texto aqui da Bíblia e vai cantar, por exemplo. Vou cantar um hino, vou cantar um salmo, né? Que é o que a gente faz aqui em casa. Aí a gente ora também e pronto. Segue o dia. Aí depois, na hora do almoço, sentamos novamente, vamos novamente orar. E a importância desses momentos também está, porque é um momento familiar. Nós estamos ali reunidos em família, né? E colocando ali naquele momento em que nós alimentamos o nosso corpo, nós também estamos alimentando o mais importante, que é alimentando a nossa alma, né? Então a gente também tem esse paralelo. Então, ao mesmo tempo que a gente dá alimento para o nosso corpo, a gente dá alimento para ser alimentado, né? Então os nossos filhos estão ali aprendendo, né? A todo momento ali. Então é isso, o devocional é simples, é algo assim que as famílias, né, podem fazer assim de uma forma particular. Agora assim, eu nunca fiz nada, eu já começo fazendo os três, porque aqui em casa a gente faz três, né? A gente tem o devocional na hora do café da manhã, que só sou eu com as crianças, na hora do almoço também, que só sou eu e as crianças, que aí no do almoço eu leio um livro que a gente tem aqui que é sobre o catecismo, né? Então são algumas lições, já não é a Bíblia, mas é um livro. Tem também um livro muito bom da editora Shema, que é Histórias Bíblicas para Crianças, que eu também leio com eles. Uhum. E à noite é o culto doméstico, né? Que aí quem é responsável é o meu marido. E aí Uhum. ele dura um pouquinho mais, mas aí ele também acontece. Aí meu marido já tá junto, né? Ele traz um outro aspecto, né? Um momento mais, assim, vamos dizer, importante, né? Dentro do nosso dia. E aí, se você não tem prática, comece pequeno, né? Comece assim, devagar. Porque se você começar implementando tudo, você vai se atropelar e não vai conseguir, né? Então, comece implementando de repente, depois do café da manhã, vamos começar aqui, só esse momento. Ou então, implementando depois da janta, né? Então, só nesse momento. Então, comece implementando, por exemplo, um culto doméstico, né? Para fazer. E ir trabalhando isso com seus filhos. Conseguir já tá na rotina, 2 meses aí já virou hábito, vamos colocar mais um. E assim você vai caminhando, tá, gente? Não precisa ter pressa. Às vezes a gente tem muita pressa, né? Na educação Sim. das crianças.
Mas a gente precisa ter calma também e entender que às vezes a gente tem que começar por baixo para a gente ir se aperfeiçoando até chegar naquilo que a gente considera ideal. Muito Falei bom. demais. Muito legal, conteúdo muito bom. A gente está com o quê? Mais de meia hora de live já. Passamos acho que uns 40 minutos. Pessoal, eu queria ver se vocês estão com a gente aí. Manda uns comentários aí para a gente bater um papo também com vocês. A Vivi Bárbara comentou aqui, a Arielle também. Meu alimento é fazer a tua vontade, deveria guiar nossa prática. Isso. Mandem seus comentários aqui, pessoal. Paulo já disse para nós exercitarmos na piedade. Muito Isso ela bom. estava falando sobre hábitos, né? Que realmente os Sim, hábitos eles trazem a questão do exercício, né? De exercitar, de um perfeito. treinamento mesmo. Então aquilo ali vira um Uhum, exercício, de forma que se torna, né, uma prática real. legal. Cleo, Lídia, Elisa, mandou um alô aqui. O Edivaldo, meu pai, tudo bem, pai? Tá online aí. Muito legal. Maternar com coração. Meu pai que é o compositor, Mariane, da música que a gente lançou, primeira música autoral do Ensino Infantil no Clique, que a gente lançou no YouTube no começo dessa semana. Então, você que estão assistindo aí também, depois deixa teu comentário lá. Subindo a Montanha, o nome do vídeo. Depois ouçam lá, música chiclete. Não vai sair da cabeça de vocês. E é legal para ensinar as crianças sobre a aula de Moisés. A Cleo Lídia Elisa perguntou aqui, qual o livro que você usa com as crianças? Então, eu não tô com ele aqui agora. Ah, tá sim, tá aqui atrás. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Ele está aqui, tá? Legal. Então, pessoal, vão comentando aí algumas dúvidas, dores, inquietações, dificuldades. Aproveitem o momento para a gente ir compartilhando e crescendo junto. Eu vou seguir também depois, já com a próxima pergunta, Mariane, se você quiser já comentar alguma coisa em cima, que era justamente essa ideia de que muitos associam essa disciplina como algo que tem que ser muito rígido, muito pesaroso, muito cansativo, quase que um fardo diário, né? Além do que da rotina toda, você colocar mais coisas, mais atividades, né, em cima do seu dia. Como que a gente faz para quebrar esse preconceito, se é que eu posso chamar assim, e aí trabalhar isso de modo natural, com leveza, com gentileza, com tato também, né? Para perceber o momento das crianças e fazer com que elas também isso se torne agradável para elas, né? Mas ao mesmo tempo tendo essa firmeza para manter a ordem dessa rotina, né? Porque se você não tiver também firmeza, eu imagino que é difícil manter isso durante um longo período, né? Tá. Deixa eu só mostrar aqui, ó. O livro é esse aqui, ó. Treinando Isso, Corações e legal. Ensinando Mentes. Tá? É da editora Tá. Shema. Tá? Esse livro é muito bom. Ele é baseado. Deixa eu mostrar para vocês. Ele é um livro que ele fala. Ele é baseado no catecismo, né, de Westminster. Aqui, ó. E aí ele vai trazendo várias perguntas, cada pergunta do catecismo, e aí tem uma para cada dia, ó. Segunda, terça, ele tem um textinho. Segunda, terça, quarta até sábado. Ele tem um textinho para cada dia. É um livro muito bom. E tem histórias bíblicas para criança, mas ele está esgotado, tá? Legal. Então, por enquanto, mas ele vai voltar. Por enquanto tem esse aqui, Treinando Mentes, Ensinando Corações, que é o que eu estou ensinando. Treinando Corações, Ensinando Mentes, que eu estou usando com os meninos. Tem Tá, gente também foi uma perguntando aqui pergunta para eu aqui da indicar algum Thaís. devocional. Isso, da Amanhã, Thaís, a Pandilo também, para indicar um isso. bom devocional. Amanhã eu vou fazer uma live lá na Educação no Lar, trazendo para vocês com detalhes, falando sobre como ensinar a fé para os meus filhos. Então, lá também, dentro dessa live, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do devocional, né? E vou tentar trazer isso Tá, para vocês, assim, bem detalhadinho, para vocês conseguirem construir o devocional de vocês. Então, Sérgio, tá. a partir de quantos anos? Então, gente, aqui em casa, minha filha maior tem 4 anos e o Samuel tem 2. Eu leio para os dois, né? Então, assim, são Uhum, textos bem simples, não tem nada demais. É claro que tem uma palavra ou outra mais difícil. Às vezes eles perguntam, mãe, o que significa essa palavra? O que quer dizer, né? Aí eu falo, e isso vai ajudando a tá, enriquecer o vocabulário deles. Então, sim. assim, leia. Tem dado muito certo aqui em casa. O Samuel consegue entender algumas coisas e a Catarina também. Então, assim,
Para mim, a partir de 2 anos, você já consegue trazer alguma coisa. Agora, se o seu filho você só tem um filho, né, que tem 2 anos, eu indico mais que você lê, por exemplo, histórias bíblicas para crianças e a Bíblia mesmo, tá? Se vocês quiserem usar. Então, se você só tem um filho, que ele é menor de 3 anos, né? Compra o Histórias Bíblicas para Crianças. Vai sair até o volume 2 desse. Agora. Então, Legal. e aí, respondendo, né, a pergunta do Sérgio, como é que a gente pode colocar isso dentro da nossa rotina, né? Que não seja pesaroso, né? Que não seja, assim, aquele negócio, assim, que a gente precisa levar. Isso aí passa por 2 pontos. Porque a gente sempre acha que o trabalho maior aí está nas crianças, né? Mas nem sempre o problema começa na gente. Por quê? Porque nós somos uma geração fraca. Nós somos uma geração fraca, de vontade fraca, que não tem a disciplina e o poder de decidir fazer algo e de continuar e permanecer a fazer aquilo ali. Né? Então, primeiro, nós mães, né, os pais também, precisam começar decidindo, né, conduzir os filhos pelo caminho correto. Dar aos filhos uma educação cristã. Então, eu, enquanto mãe, tomei essa decisão. E a partir de hoje, eu vou prover isso para os meus filhos, né? E aí, como é que eu vou colocar tudo isso, Mariane, que você falou dentro da minha casa, né? Essa questão de educar um corpo, essa questão de educar uma alma, essa questão de educar uma mente. Como é que eu vou colocar tudo isso aí dentro da minha casa? Você vai conseguir implementar isso primeiro, né? Eu até tenho uma live como começar a educação dos seus filhos. Justamente através da rotina. A Charlotte fala que educação é uma atmosfera. E o primeiro ponto que a criança tem contato, né, quando ela chega aí na nossa vida, quando ela nasce, um bebezinho ainda, é com a atmosfera do nosso lar, né? Como funciona a nossa casa, né? Como a sua casa funciona? Ela é uma casa onde existe, por exemplo, regularidade, né? Vocês têm horário para comer, vocês têm horário para dormir, né? Vocês estabelecem isso para os filhos de vocês? Eles têm horário para comer, eles têm horário para dormir, né? Eles entendem que na casa existe um passo a passo, que existe um momento que vocês vão estar, por exemplo, passeando na natureza, existe um momento que é a hora deles brincarem, existe um momento que é a hora de fazer algum trabalho, né? De repente lavar a louça, de lavar a roupa, que existem momentos durante o dia de vocês, né? Então, a rotina, ela é o primeiro passo, porque primeiro que ela traz tranquilidade para a criança, né? Dela entender que ela tá ali num lugar seguro e que o pai e a mãe sabem o que eles estão fazendo, sabe para onde eles estão caminhando, né? Então, estabelecer realmente uma rotina. E dentro dessa rotina aí, colocar, né, o que você precisa fornecer para os seus filhos. Então aí você precisa pensar, o meu filho é um bebê, ele tem só 1 ano. Então o que ele precisa nesse momento? Né? Então ele precisa, por exemplo, de regularidade. Essa questão de ter um passo a passo. Então a primeira coisa que eu preciso estabelecer é isso, o hábito da regularidade, né? Então os hábitos já trazem essa tranquilidade, essa leveza aí, né? A criança tá ali e é um trabalho dos pais, né? Então, aquilo que eu falei no início, o trabalho é muito mais dos pais do que da criança, né? Eu diria que é 97% nosso e 3% da criança, né? Então, é muito mais a gente. Então, no início, quem vai fazer é você, é a mãe. E você precisa estar consciente disso, que é você. Né? É um trabalho de você realmente pegar na mão do seu filho e conduzir ele, né? Realmente pegar na mão. E aos poucos, conforme ele vai aprendendo o caminho, então, por exemplo, quando a gente vai para algum lugar, quando a gente vai, por exemplo, à padaria com os nossos filhos, a gente no início faz o quê? A gente pega ele no colo e leva ele até a padaria, né? Vai com ele. Conforme eles vão crescendo, eles vão entendendo qual é o caminho até a padaria. E aí chega um momento na vida em que a gente já tem segurança, já sabe que a criança já compreende aquilo ali, né? Que ela sabe os perigos que estão ali no caminho, enfim. E aí ela pode ir sozinha até a padaria, né? Então é isso, é uma caminhada. A educação é uma caminhada, né? Às vezes a gente acha que não, a gente já quer estar lá no final. Mas é uma caminhada, é um processo. Então, então a gente vai fazer isso. Então, comecei, entendeu? Olhei para o meu filho, ele precisa disso. Aí o meu filho é um pouquinho mais velho, então aí começa a entrar outras questões, né? Então eu preciso fornecer para o meu filho, por exemplo, ideias, né?
Então ele precisa ali ter contato, por exemplo, com coisas que tragam ideias sobre Deus para ele ali dentro do dia a dia, né? Ideias vivas, que é o que a Charlotte chama. Então, por exemplo, eu posso colocar aí dentro da minha rotina, dentro do meu ambiente, uma obra de arte ali na minha parede, para que meus filhos vejam todos os dias, né? Essa aqui eu troco de 15 em 15 dias, né? Então a gente vai vendo várias obras de arte aqui. Aí às vezes eles param, observam aqui, me fazem uma pergunta sobre ela. Enfim, eles estão tendo contato com obras de arte, né? Eu posso, por exemplo, implementar na rotina dos meus filhos uma outra coisa. Eu posso falar para eles todo dia uma poesia, que eu também coloquei aqui, né? Então, você lê uma poesia ali durante o dia a dia, seus filhos vão ouvir aquilo ali. Então, já é uma coisa, outra coisa que você implementou na rotina dos seus filhos, né? Então, a Charlotte vem trazer, né? Nós precisamos fornecer duas coisas para os nossos filhos: ideias e hábitos, né? Então, as ideias estão aí. Elas estão numa obra de arte que a gente coloca ali. Às vezes, aqui em casa, né? Eu coloquei na parede as letras para eles irem olhando as letras, terem contato, e irem identificando, né, o som dessas letras também. Então, eles estão ali participando disso no dia a dia. E tudo isso eu faço, não assim, tendo que pensar e tomar aquela decisão todos os dias. Mas se tornou um processo tão natural para mim, por quê? No início eu fiz, né, lá, inclusive lá na Educação no Lar tem o Desafio Minha Rotina. Tá lá um planner que tá lá gratuito, tá, gente? É só ir lá na nossa bio que tá lá para baixar. E aí, nesse planner, eu esquematizo isso, né? Quais são as atividades que o meu filho precisa fazer, né? Qual é o exercício que o meu filho precisa fazer? Então, essas são as atividades que você pode colocar no seu dia a dia ali para os seus filhos, né? Essas são as atividades que vão ajudá-lo, né? O que eu posso trazer sobre hábitos? Qual é o hábito que eu vou formar? Os hábitos, a formação de hábitos, ela precisa ser intencional. Então, qual é o hábito que eu vou formar, né? Qual o principal hábito para se formar? Obediência, gente. Obediência é um hábito. Então, começar por obediência. Então, e é fundamental, né? É o hábito dos hábitos. Se você não tem obediência, você não tem nada. Então, assim, começar pela obediência. Então, como é que eu vou formar esse hábito da obediência na vida do meu filho? O que eu posso implementar no meu dia a dia, né, para fazer isso? Aqui em casa a gente tem um momento que é o treinamento, que a gente fala, né? E eles sabem que é o treinamento para eles conseguirem obedecer. E aí a gente faz algumas brincadeiras nesse momento do treinamento, né? E a gente brinca ali, e são todas atividades assim, que a gente faz para eles aprenderem a obedecer. Então, geralmente a gente brinca de vivo morto, que eles estão prestando atenção, né? E ouvindo um comando e tendo que obedecer esse comando exatamente como ele foi dado. Então, isso já é um treinamento para obediência. A gente faz umas brincadeiras de o mestre mandou. Então, são brincadeiras assim que a criança vai aprendendo aí os hábitos. Fazendo isso, ó, tá vendo? É uma brincadeira de uma maneira muito leve, sem ser rigoroso. A gente precisa recorrer essa questão de ser rigoroso, né? É quando a gente precisa ser o quê? Autoritário, né? E a gente precisa diferenciar isso, a questão de ser autoritário e a questão de ser uma autoridade, né? Quando a gente observa o relacionamento de Deus conosco, não é um relacionamento autoritário em que Deus impõe as coisas sobre nós, mas é um relacionamento de amor. E da mesma forma, né, nós precisamos estabelecer esse relacionamento de amor com os nossos filhos, né? E aí, quando a gente traz isso para dentro da nossa rotina, de uma maneira muito consciente, a gente consegue trazer isso com muita leveza, porque aquilo passa a ser o quê? Parte da nossa vida, passa a ser algo comum, né? Tanto pela força do hábito, quanto por nós mesmos, né? Estarmos ali conscientes, entendendo para onde a gente quer chegar, né? Para o caminho que a gente quer seguir, onde a gente quer ir. Então, isso acontece ali naturalmente. Então, ter hábitos, né? E ter a consciência que você precisa ter ideias também, né? E pode transmitir isso através da atmosfera do lar. É um passo, assim, fundamental para quem está começando aí e quer aprender. Então, vocês podem ir lá. Não vai dar para eu falar tudo aqui, né? Claro, é muita coisa. E, assim, vocês podem ir lá no nosso perfil, né? Tá lá, o Desafio Minha Rotina. E eu explico, assim, como fazer, como preencher aquilo ali, o que colocar. Lá tem várias ideias de coisas para colocar aí no dia a dia, para as crianças aprenderem, né? E aí lá tem o devocional, lá tem a questão da poesia, das artes, várias coisas aí que vocês podem, né? O próprio estudo, a questão da natureza, tudo isso aí incluso lá, tá? Então é isso. É colocar no dia a dia mesmo e tornar parte da rotina. Então a rotina é um passo inicial.
tá? Então, se você constrói uma rotina e tem a vontade, né, para permanecer nela, porque você precisa de ter essa vontade fortalecida e decidir realmente permanecer na sua rotina, você vai conseguir aí trazer isso com mais leveza e realmente tornar o conhecimento parte do dia de vocês, né? Conhecer é parte da vida, né? E aí, quando a gente faz isso, ao mesmo tempo a gente alimenta os nossos filhos de entender, de criarem, né? Entenderem que eles podem ter um amor por conhecer, né? Um amor pelo conhecimento. Conhecer não se limita a um momento chato, não é um momento chato. É um momento bom, é algo bom, né? Já faz parte da nossa vida, já faz parte do nosso dia a dia. Então é isso, Com trazer tudo com certeza. leveza. E você comentou que, assim, dá trabalho, assim, 97% trabalho dos pais, né? Mas também, com certeza, é super gratificante quando você começa a perceber os frutos disso, né? Sim, E é muito perceptível mesmo quando você estabelece essa rotina, os hábitos, você vai notando que seus filhos vão sim. crescendo mesmo, né? E super legal quando você tem essa resposta deles e vai notando, né, que esse trabalho está gerando frutos. Tem mais Sim, alguns com comentários? certeza. A Juscelia perguntou assim: a ideia da obra de arte em casa foi legal. Ó, para quem ainda não tem uma obra de arte em casa, o que que vocês sugerem para iniciar? E Lá aí no tem Charlotte outros Mason comentários aqui Brasil, também do Paulo. tem escrito assim, currículo de artes. Se vocês forem lá no Ah, que site do legal. Charlotte Mason Brasil, que é outro site que eu e a Arielle tem. Gente, a gente faz um monte de coisa. Tá. Então tem lá o site do Charlotte Legal. Mason Brasil, que é mais antigo. Então, lá tem Tá. currículo de artes. Tem uma parte assim, currículo, e tem currículo de artes. Clica lá, que tem essas obras aqui, estão todas lá, tá? Aí é só você Legal. baixar e mandar imprimir. Pronto. Tá lá prontinho para vocês. Aí, Muito ó, bom. a Sula Dias fez uma pergunta. Tem um bebê de 1 ano e 3 meses, costumo fazer Isso. devocional depois do café. Porém, ele fica inquieto. É normal? É super normal, gente. Então, assim, os bebezinhos, eles não têm realmente a capacidade de sentar ali e ficar prestando atenção. Né? Aqui em casa, quando tem irmão, é mais fácil. Você já fez o irmão entender que ele precisa ficar quieto, né? Mas, assim, é um treinamento mesmo também, né? Então, inclusive, esse momento do devocional é uma oportunidade de treinar os nossos filhos para estarem no culto também, né? Então, sentados, prestando atenção, quando chegar no culto vai se tornar mais fácil. Então, é realmente assim, é normal, 1 ano e 3 meses é normal. Mas aos poucos você vai sentando ele, ó, filho, senta ele no seu colo, né? Torna aquele um momento realmente assim, de troca de afeto. Então, senta seu filho no seu colo, lê com ele. E também, gente, a leitura faz toda a diferença, tá? Às vezes a gente lê de uma maneira chata, lê aquela leitura enfadonha. Mas precisa ler a Bíblia também de uma maneira viva, né? Ali quando Sim. Deus está criando, né? Fazendo a sua obra da criação. Então, trazer isso de uma maneira viva, ler de uma maneira viva, que a criança realmente fica assim, nossa, a mamãe tá lendo um negócio muito legal. E também É. adequando, por exemplo, ao seu bebê. Então, eu sei que o meu bebê, ele consegue ficar quietinho ali, ó, que ele consegue ficar ali ouvindo 5 minutos. Então, eu vou ler um trechinho de 5 minutos ali para ele, né? E aí, pronto. Aí depois a gente canta e segue. É realmente uma questão de treinamento. Então, a gente não pode esperar que uma criança de 1 ano e 3 meses tenha a capacidade de ficar ali prestando atenção por muito tempo, né? Então é isso, a gente precisa. Sempre que a gente vai falar sobre educação, a gente precisa ter um olhar para isso, que é uma questão mesmo de treinamento. A gente precisa treinar os nossos filhos, né? E aí é justamente isso que é a questão do hábito, né? É esse treinamento, esse exercício da criança. Então você precisa treinar o seu filho a ficar ali e a prestar atenção e a ouvir, né? É claro que você vai falar para ele, filha, esse é um momento importante. Nós estamos lendo a palavra de Deus, né? E Deus, a voz de Deus precisa ser ouvida agora. Vamos fazer silêncio e ouvir a voz de Deus com atenção? A mamãe vai ler agora. Aí lê um trechinho ali e pronto. Fechou a Bíblia, às vezes canta ali um salmo, canta um hino e pronto. Aí já segue o dia. Então é isso, é adequar ao limite da criança e aquilo que ela pode carregar, né? A Charlotte fala muito isso. Ela fala que a gente nunca deve dar às crianças um peso que elas não são capazes de carregar. E a gente precisa Uhum. observar muito isso quando a gente fala da educação dos nossos filhos. A gente coloca um peso muito grande sobre a criança, né? Às vezes a gente espera, por exemplo, em relação à obediência, que a criança já venha pronta e já venha sabendo obedecer, né? Tudo que a gente fala. Mas a gente precisa compreender que é um treinamento, a gente precisa exercitar os nossos filhos no hábito da obediência, né? Então é isso, é treinamento.
Mariane, eu tinha muitas dúvidas aqui, uma curiosidade, inclusive, para saber a opinião de vocês aqui com relação ao nosso país ser um país cristão, mas existe um pluralismo religioso grande, né? E toda essa disputa ideológica que existe no ensino também, né? Essa invasão ideológica que existe, essa interferência ideológica que existe no nosso ensino. Mas, como a gente avançou no tempo aqui, eu vou encerrar a nossa live, nesse nosso bate-papo, essa edição. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente pode fazer uma reedição dessa live, quem sabe lá no YouTube também, né? A gente abordar outros temas aqui que eu queria entrar também, mas vou deixar para uma próxima oportunidade. Vou agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui na nossa live, ao vivo, participando. Você também que assistiu o vídeo do YouTube, chegou até aqui, muito obrigado. Valeu por acompanhar nosso trabalho, né? Se inscreva no nosso canal para não perder os outros vídeos. A gente tem publicado alguns conteúdos de musicalização infantil também, sugestões de aulas, trabalhos manuais. Tem bastante gente participando aqui no canal. Não deixem de se inscrever. Mariane, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês desenvolvem. E aí eu queria que você desse aqui as suas considerações finais, dizer para o pessoal onde podem encontrar mais do conteúdo de vocês, né? No YouTube, os podcasts, se vocês gravam, enfim. Muito obrigado Então, pela muito, participação, tá? tá, muito obrigada a você, Sérgio, pelo convite. É sempre bom, né, tá falando pro pessoal aí um pouquinho mais sobre esse trabalho, porque ele nasceu realmente do nosso coração, assim, com o intuito de trazer toda essa transformação, né, que descobri Charlotte e que enxergar a educação de uma maneira diferente trouxe para nossa vida, né? Então, assim, Uhum. são transformações que acontecem na nossa própria casa e a gente está trazendo aqui do fundo do nosso coração para vocês. E, assim, se Legal. vocês quiserem, né, nos acompanhar, a gente tem muito material. A gente tem aqui no Instagram, né, o nosso perfil Educação no Lar. A gente tem muita coisa lá no YouTube, muitas lives. Eu e a Arielle passou um ano fazendo live sobre esse livro aqui. Tem live sobre cada capítulo, tá, do livro. Então, a gente, Uhum. em cada... Só não sobre a parte escolar que a Arielle tá fazendo agora. Porque não deu tempo, é muita coisa. Então, Uhum. então a gente traz com detalhes o livro. A gente está fazendo agora uma temporada de lives também, trazendo muita coisa. E a gente vai falando ali, né? Aí, ó, o Instagram aqui não deixa. É por isso que a gente faz no YouTube, porque dura 2 horas, às vezes, uma aula, né? Eu fiquei Pode assistindo uma falar. live da Arielle ontem, acho que de 2 horas e meia, se eu não me engano. Mas inclusive sobre uma das dúvidas que você respondeu aí, sobre treinar a atenção da criança, né? Que é um treino Isso. também. Ela Aí eu fez uma coloquei lá em live. velocidade 2 e fui assistindo. Isso, coloca lá. Muito legal. A live dela, como criar filhos atentos. Então assim, Isso, tem muito muito bom, muito conteúdo no legal. YouTube. A gente também tem um podcast, onde a gente. Eu só fiz 2 capítulos, gente, mas eu vou alimentar aquele podcast, porque é muita coisa, né? E aí eu tenho que me dividir, tanto É, entre a educação no lar quanto os afazeres aqui de casa. Então, assim, claro. tem um podcast também que traz algumas reflexões para vocês. E fala muito, né? O primeiro podcast eu falo bastante sobre essa questão de criar filhos para Deus. Então, é um podcast bem legal. Falo sobre as ideias, sobre o poder das ideias. Então, vocês podem ir lá ouvir o podcast. É mais fácil, né? Vai lavar a louça, põe ali o podcast, fica É, ouvindo ali. É rapidinho, é 15 minutos o podcast. A gente legal. também tem o nosso site, né? Que tem alguns conteúdos ali. E tem também a nossa biblioteca, que também está disponível lá na Educação Lá, onde a gente faz indicação de livro. No Instagram a gente faz também o Não Indico, né? Que dentro da nossa perspectiva, assim, não devem ser lidos, né? Muitas vezes livros famosos. Então tá lá também no nosso IG, tá lá, tem um destaque lá, não indico. Vocês podem ver lá também. Enfim, tem muita coisa aí, são anos produzindo conteúdo, né? Tem muita coisa. E agora Uhum. tem uma novidade para vocês também lá na Educação no Lar, que é o nosso primeiro congresso, tá? A gente está fazendo o primeiro congresso de Educação no Lar. E nesse congresso a gente vai falar sobre obediência, né? Que, como eu disse, que é o fundamento, é a base de tudo, né? E aí o congresso, e o tema do congresso é libertando seu filho, tirando seu filho da tirania da desobediência, né? Então, libertando seu filho da tirania Legal. da desobediência. E aí a gente vai trazer com profundidade vários tópicos. Hoje eu atrasei aqui justamente porque a gente estava lá na reunião. Tava eu, a Arielle e o Wellington, marido da Arielle. E a gente estava planejando, né, as lives que a gente vai fazer. Vão ser 7 dias, assim, gente, incríveis. Ficou muito legal mesmo. Então, se inscrevam, as inscrições estão abertas, tá? Elas são por tempo limitado. Então, corram lá no nosso IG, já está lá disponível.
Na bio tem o link também. Hoje eu deixei o link lá nos stories. Então, corram lá e se inscrevam para vocês poderem participar desse evento tão especial, tá bom? E que demorou muito tempo para a gente fazer, porque a gente queria ter muita profundidade para trazer ele para vocês. Com certeza, vamos conferir. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado por todos que participaram, que assistiram. Um grande abraço para vocês aí, Deus abençoe e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até mais. Tchau.